Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para darmos continuidade a este grande propósito em orações 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetados para ajudar você a começar. Melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará sua intimidade com ele através da oração. E hoje eu trago para a leitura o livro de João, capítulo 7 e 8, e livro de Romanos 15 e 16. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo está me ajudando na leitura dos livros. Mas antes de iniciarmos, é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta, caderno de anotação e uma caneta. Esteja no seu local secreto de adoração e oração. Se conecte na palavra, faça as anotações, tenha intimidade com Jesus para que ele possa agir na sua vida. Vamos para a leitura no livro de João, capítulo 7. Em João 7 diz assim: E depois disto Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, mas os judeus procuravam matá-lo, e estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito isto, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e dizia: Onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: Ele é bom, e outros diziam: Não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei, por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: Tens demônio. Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: Fiz uma obra e todos vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns de Jerusalém diziam: Não é este o que procuram matar? E ei-lo aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós conheceis-me e sabeis de onde sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro,
o qual vós não conheceis, mas eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos na multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos, e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podereis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia donde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que o não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecido do que faz? E ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para sua casa. Amém, e graças a Deus. No capítulo 7, destaca o versículo 2, Festa dos Tabernáculos. A Festa dos Tabernáculos comemorava as jornadas de Israel depois do êxodo, isto é, sua peregrinação no deserto, morando em tabernáculos ou tendas sob os cuidados de Deus. No versículo 7 destaca: o mundo odeia a Cristo. Jesus era odiado pelo mundo porque ele proclamava que todos que estão separados de Deus são decaídos, pecadores e egoístas por natureza. No decurso de todo o seu ministério, Jesus denunciou expressamente a injustiça, a crueldade e a imoralidade dos homens. Esse testemunho constante e direto de Cristo, no tocante à pecaminosidade humana, contradiz os pregadores farisaicos que pregam o evangelho positivo, isto é, destituído da exigência bíblica do arrependimento e da retidão de vida. No versículo 17 destaco: se alguém quiser fazer a vontade de Deus. Jesus declara que a verdadeira fé salvífica e o conhecimento espiritual dos seus ensinos requerem um desejo sincero de a pessoa fazer a vontade de Deus,
Crer é estar decidido a obedecer. No versículo 18 destaco: busca a sua própria glória. Jesus ressaltava um critério da máxima importância para testar se um pregador é ou não é um homem de Deus. Ele busca a sua própria glória ou progresso da causa do Senhor? Ao avaliar um pastor, note se a sua pregação engrandece a ele mesmo ou a Cristo. No versículo 38 destaco rios de água viva. Quando o crente recebe o dom do Espírito Santo, passa a ter uma vida transbordante no Espírito. A seguir, essas águas vivas correrão para os outros com a mensagem sanadora de Cristo. No versículo 38 ainda, como diz a Escritura, Jesus citava a Escritura para retificar o que dizia, porque a Sagrada Escritura é a própria palavra do seu Pai e, portanto, a autoridade suprema da sua vida. A Escritura é também a única autoridade suprema do cristão. Somente Deus tem o direito de determinar a regra de fé do homem e dos seus padrões de conduta, e quis exercer essa autoridade revelando ao homem a sua vontade num livro chamado Bíblia. A Bíblia, por ser a palavra e a mensagem de Deus, exerce a mesma autoridade que o próprio Deus exercia se fosse falar-nos diretamente. Primeiro, a Escritura divinamente inspirada é a autoridade final do crente. Ideias humanas, tradições eclesiásticas ou humanas, profecias na igreja e supostas novas revelações ou doutrinas, tudo deve ser testado pelo padrão da Sagrada Escritura. Tudo isso jamais terá autoridade em si, acima das Escrituras ou coexistentes com elas. Segundo, professar lealdade igual ou maior a qualquer autoridade além de Deus, como revelada em Cristo, a da sua palavra inspirada, é afastar-se da fé cristã e do seu senhorio de Cristo. Afirmar que qualquer pessoa, instituição, credo ou igreja possui autoridade religiosa igual à revelação inspirada de Deus, ou maior do que ela, equivale à idolatria. Se, portanto, alguém não submete a sua crença e a sua doutrina à autoridade da revelação apostólica do Novo Testamento, coloca-se fora do cristianismo bíblico e da salvação em Cristo. No versículo 39 destaco: Jesus ainda não ter sido glorificado. Trata-se de uma referência à glória de Cristo na cruz. O Espírito não pode ser concedido na sua plenitude, enquanto o caso do pecado não for resolvido. O termo Espírito aqui diz respeito à totalidade da obra do Espírito Santo no crente, tanto a regeneração como o batismo no Espírito. Vamos para a leitura no livro de João, capítulo 8. João 8 diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue
não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vos não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podereis vós vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou, não podeis vós vir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas faço como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendências de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes tu. Sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: Nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira,
fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço-o. E se disser que o não conheço, sereis mentiroso, como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Amém, e graças a Deus. No capítulo 8 destaca o versículo 7. Aquele que está sem pecado. Estas palavras não devem ser lidas como uma justificativa de recusa do julgamento do pecado dentro da igreja ou para tratar com leviandade o fracasso moral de cristãos professos. Agir assim é deturpar a atitude bíblica para com o pecado entre o povo de Deus. Primeiro, o modo da igreja tratar os pecadores inconversos que estão fora dela e seu modo de tratar os que, estando dentro dela, vivem em pecado e desobediência a Cristo. São duas situações diferentes. Segundo, as Escrituras ensinam que o pecado cometido por aqueles que estão dentro da igreja não deve ser tolerado, mas sim tratado com repreensão e reprovação severas. No versículo 11 destaco: nem eu te condeno. A atitude de Jesus para com essa mulher revela seu propósito redentor para a humanidade. Ele não a condena como pessoa indigna do perdão, mas a trata com bondade, clemência e paciência para levá-la ao arrependimento. Há salvação para ela, uma vez que renuncie ao adultério e volte para o seu próprio marido. Primeiro, seria, no entanto, mais do que blasfêmia dizer que estas palavras de Cristo mostram que ele considera trivial o pecado de adultério e a indescritível mágoa e miséria que ele provoca para os pais e seus filhos. Segundo, o que Cristo ofereceu a essa mulher foi a salvação e livramento da sua vida de pecado. A condenação e a ira de Jesus seriam a porção futura, caso ela recusasse arrepender-se e ingressar no reino de Deus. No versículo 12 destaco: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz verdadeira. Ele remove as trevas e o engano, iluminando o caminho certo para Deus e a salvação. Primeiro, todos que seguem a Jesus são libertos das trevas do pecado, do mundo e do Satanás. Os que ainda andam nas trevas não o seguem. Segundo, quem me segue é um gerúndio contendo a ideia de seguir continuamente. Jesus, na realidade, disse seguir-me continuamente.
ele reconhecia somente o discipulado perseverante. No versículo 31 destaco: se vós permanecerdes na minha palavra. Jesus nunca encorajou os seus discípulos a porem sua confiança numa fé ou experiência passada. É somente quando vós permanecerdes na minha palavra que é possível ter a certeza da salvação. No versículo 32 destaco: a verdade vos libertará. No contexto da existência e conhecimento humanos, muitas coisas são verdadeiras. Há, no entanto, uma só verdade que libertará as pessoas do pecado, da destruição e do domínio de Satanás. A verdade de Jesus Cristo, que se acha na palavra de Deus. Segue-se algumas observações a respeito desta verdade. Primeiro, as Escrituras, especialmente a revelação original de Cristo e dos apóstolos no Novo Testamento, dão testemunho da verdade que nos liberta do pecado, do mundo e do poder demoníaco. Segundo, não é necessário mais revelações de verdade para completar o Evangelho de Cristo ou para torná-lo mais adequado. Terceiro, a verdade salvífica é revelada da parte de Deus somente pelo seu Espírito. Não procede de nenhuma pessoa, nem da sabedoria humana. No versículo 36, destaco: verdadeiramente sereis livres. O não salvo é escravo do pecado. Escravizado pelo pecado e por Satanás, é forçado a viver segundo as concupiscências da carne e dos desejos de Satanás. Primeiro, o verdadeiro crente, salvo em Cristo com a graça acompanhante do Espírito Santo que nele habita, é liberto do poder do pecado. Quando tentado a pecar, ele agora tem o poder de agir de conformidade com a vontade de Deus. Está livre para tornar-se servo de Deus e da justiça. Segundo, a liberdade da escravidão do pecado é um critério seguro para o crente confesso testar e comprovar se a vida eterna habita nele com a sua graça regeneradora e santificadora. Quem vive como escravo do pecado ou nunca experimentou o renascimento espiritual pelo Espírito Santo ou experimentou a regeneração espiritual, mas cedeu ao pecado e voltou à morte espiritual, a qual leva à escravidão do pecado. Terceiro, não se quer dizer com isso que os crentes estão livres da guerra espiritual contra o pecado. Durante nossa vida inteira, teremos de lutar constantemente contra as pressões do mundo, da carne e do diabo. A plena liberdade da tentação e da atração do pecado terá lugar somente com a redenção completa, quando nossa morte, ou na sua volta de Cristo para buscar os seus fiéis. O Cristo nos oferece agora é o poder santificador da vida, mediante o qual aqueles que seguem o Espírito são libertos dos desejos e paixões da carne e capacitados a viverem como santos e inculpáveis diante dele, em amor. No versículo 42 destaco: se Deus fosse o vosso Pai. Aqui Jesus declara um princípio fundamental da salvação, a saber, a evidência de sermos verdadeiros filhos de Deus, isto é, nascidos de novo da parte de Deus. Está na nossa demonstração de amor a Jesus. Então devemos manifestar uma fé sincera e obediente. Do contrário, é falsa a afirmação de sermos filhos de Deus. No versículo 44 destaco: é mentiroso e pai da mentira. A mentira é uma destacada característica do diabo. Ele é a fonte geradora de toda a falsidade. É um apelo totalmente contrário à mente de Deus, que é a verdade. A indiferença para com o pecado da mentira é um dos sintomas mais claros da impiedade de uma pessoa. Tal pessoa ainda não nasceu do Espírito e está sob a influência de Satanás, como seu pai espiritual. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 15. Em Romanos 15 diz assim: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós
Agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios, e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito: aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações, por mim, a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha
administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Amém, graças a Deus. No capítulo 15 destaca o versículo 3. Cristo não agradou a si mesmo. Não fazer caso das convicções dos outros só para agradar a nós mesmos destrói a obra de Deus. Renunciar ao que for preciso para ajudar o próximo fortalece o reino de Deus. Paulo mostra o exemplo de Cristo, que não vivia para agradar a si mesmo, mas para o bem do próximo. Tudo que dantes foi escrito. Preste atenção na mensagem no versículo 4. As escrituras do Antigo Testamento são da máxima importância para a vida espiritual do cristão. A sabedoria e as leis morais de Deus no tocante a cada aspecto da vida, bem como sua revelação a respeito dele mesmo, da salvação e da vida de Cristo, são de valor permanente. Tenho glória. Preste atenção na mensagem no versículo 17. Não há mal algum em alguém falar emocionado e alegremente do que Deus está fazendo através de nós. Se falarmos com humildade e gratidão a Deus, não devemos gloriar-nos em meras cifras, mas no ministério que produz a obediência da fé, em palavras e ações, e que provém de uma obra e manifestação genuína do Espírito Santo com poder. Não onde Cristo houvera sido nomeado. Preste atenção na mensagem no versículo 20. O esforço ministerial de Paulo centralizava-se nas missões. Optou por concentrar seus esforços nas áreas onde o evangelho não tinha sido pregado suficientemente e assim facultou aqueles que não tinham ouvido a oportunidade de aceitarem a Cristo. A plenitude da bênção de Cristo. Preste atenção na mensagem no versículo 29. O ministério de Paulo era acompanhado da plenitude da bênção, poder, graça e presença de Cristo. Sempre quando Paulo ministrava, essa bênção era transmitida a outros crentes. Nós, que servimos ao Senhor e às igrejas de Cristo, devemos buscar a mesma plenitude em nossos ministérios. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 16. Em Romanos 16 diz assim: Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epéneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trífena e a Trífosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérsida, o qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, Eminha. Saudai a Asíncrito,
a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olímpia, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saudam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason, e Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escreve, vos saúdo no Senhor. Sauda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Sauda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Amém e graças a Deus. E por fim, o capítulo 16 destaca o versículo 1. Febe. Provavelmente foi Febe a portadora desta epístola. Ela era uma servidora, ou que fazia o trabalho diaconissa, na igreja em Cenereia, próximo a Corinto. A construção linguística do versículo em apreço no original indica que ela desempenhava a função de diácono, talvez porque no momento havia falta ali de elementos masculinos para o diaconato. Febe ministrava aos pobres, aos enfermos e aos necessitados, além de prestar assistência a missionários tais como Paulo. As saudações de Paulo a nada menos de 8 mulheres neste capítulo indicam que as mulheres prestavam serviços relevantes às igrejas, os quais se distinguiram. Preste atenção na mensagem no versículo 7. Andrônico e Júnia são chamados apóstolos. Aqui a palavra apóstolo é usada no sentido geral, para referir-se um mensageiro itinerante ou missionário, e não no sentido especial de apóstolo. Noites, os que promovem dissensões. Preste atenção na mensagem dos versículos 17 e 18. No fim de sua carta, Paulo faz uma forte advertência à igreja em Roma, no sentido de estar alerta quanto àqueles que lesam a igreja, corrompendo e distorcendo o ensino bíblico de Paulo e dos demais apóstolos. Devem notar os promotores de falsa doutrina e desviar-se deles e dos seus ministérios. Tais pessoas podem ter sido os antinomianos, isto é, contrários à lei, os quais ensinavam que, por ser a salvação pela graça, a fé salvífica não requer obediência a Jesus Cristo. Os tais criam que a pessoa podia viver em pecado, rejeitar a lei moral de Deus e ainda assim possuir a salvação eterna. Esses falsos mestres eram oradores eloquentes que falavam palavras agradáveis e faziam discursos lisonjeadores.
e assim enganava os cristãos inocentes. Símplices do mal. Preste atenção na mensagem no versículo 19 e último. Deus quer que os crentes sejam inocentes. Do grego, akeraios, naquilo que é mau. Esta palavra significa sem mistura, ou puro, isto é, inocente como a criança, cuja mente ainda não teve contato com o mal, nem contaminou-se com os males deste mundo. Primeiro, este princípio bíblico contraria a ideia que alguns defendem de que os filhos de crentes devem ser expostos ao pecado, à imoralidade, à impiedade, às coisas de Satanás, a fim de aprender a enfrentar a tentação. Alguns sugerem que as crianças não precisam ser protegidas da impiedade. Porém, segundo a revelação bíblica, essa filosofia não somente se contrapõe à vontade de Deus para o crente, como também representa a vontade do próprio Satanás, de que todos sejam expostos ao conhecimento do bem e do mal. Segundo, o conhecimento do mal, juntamente com o contato contínuo com os caminhos de Satanás, desviará muitos do caminho da fé e da obediência. Ló descobriu isso com a mais profunda tristeza, quando perdeu a totalidade da sua família por essa razão. As Escrituras advertem repetidas vezes que as más conversações corrompem os bons costumes, e que Jesus Cristo se deu a si mesmo para nos livrar do presente século mau. Aqueles que defendem a ideia de expor crianças inocentes a um ambiente ou uma influência ímpia estão a violar a advertência de Jesus em Mateus 18, versículo 6. Terceiro e último, os crentes devem fazer tudo o que puderem para impedir que seus filhos sejam expostos ao engano do pecado e à perversidade desta geração. Recusar-nos a proteger nossas crianças neste assunto é desprezar a vontade do Espírito Santo de que sejam inocentes e simples no conhecimento do mal. Que a palavra de hoje toque profundamente o seu coração, que transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Este é um momento importante de você se reconectar com a palavra de Deus, a fim de celebrar, a fim de pedir restauração da sua vida diante de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Pai Celestial, dai-nos hoje o alimento que precisamos. Senhor, sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Se não for, toque no meu coração profundamente, meu Pai. Senhor, estou plantando uma semente financeira no reino, no seu reino, crendo na colheita. Colheita esta, no qual eu oro para que eu seja abençoado e também seja uma bênção para os outros. Repreendo o devorador sobre minha vida, finanças e família. Ajude-me a ser diligente e excelente enquanto faço meu trabalho para o Senhor. Oro pelo seu favor em minha vida e na vida de cada um que semeia aqui no projeto A Marca da Promessa e que está fazendo esse propósito junto comigo. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Amém e graças a Deus.